Eu li uma matéria que você não transa há 4 anos, é verdade isso? Abstinência Olha, gente, total? eu vivo uma vida celibata, né? Eu brinco, mas quem já viu o Ray beber? Quem já viu o Ray fazer droga? Quem já viu o Ray roubar 1 centavo? Quem dá o nome de uma brasileira que eu levei pro hotel? Não. Então, gente, Mas você é casado? Eu brinco, mas eu e a Hailey, que é uma pessoa muito boa, a gente tá separado. Mas como eu não estou divorciado, na igreja mórmon eu sou considerado casado. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Você saberia me dizer a diferença entre virgindade e castidade? Porque no sentido que eu vou te explicar qual é como um moedor de seres humanos. É um moedor de reputações, moedor de psicológico e físico das pessoas. E o outro é a mão misericordiosa e redentora do nosso Salvador Jesus Cristo. É aquela mão que seca as lágrimas quando a gente precisa. Eu quero que você entenda de uma vez por todas a diferença entre essas duas coisas. E eu recebo muitos relatos de pessoas que sofrem com esse tema, por isso tudo que eu te disse. E por isso eu entendi que é muito importante trazer esse assunto aqui para ti. E para capturar a tua atenção, eu separei um trecho da entrevista entre o Fábio Porchat e o Dr. Ray, onde o Dr. Ray conta para o Fábio Porchat, que não tem relação sexual há muito tempo. E isso choca o Fábio Porchat, a plateia fica horrorizada e a gente vai falar sobre tudo isso, tá bom? Então, vamos reagir juntos a isso tudo. Antes, eu quero saber se você já apertou o botão de gostei, já tocou no inscrever-se, pressionou o sininho das notificações e colocou em todas, certo? Faça tudo isso, que é muito importante. Já que a gente está falando de castidade, certo? Você deixa de estar ficando com o meu canal. Deixa de estar de beijinhos com esse canal. Assuma um compromisso logo. E para fazer tudo isso, se você está no Facebook ou no WhatsApp, vem para cá, para o YouTube, que é muito importante. Tá bom? Então, brincadeiras à parte, faz tudo isso mesmo que é importante para o canal. E considera se tornar membro. Por menos de R$8 você financia educação para os membros da igreja e para a sociedade em geral. Muito bem? Então tá bom. Vamos assistir o que o Fábio Porchat e o Dr. Ray falaram aí. Eu li uma matéria que você não transa há 4 anos, é verdade isso? Abstinência Olha, gente, total? eu vivo uma vida celibata, né? Eu brinco, mas quem já viu o Ray beber? Quem já viu o Ray fazer droga? Quem já viu o Ray roubar 1 centavo? Quem dá o nome de uma brasileira que eu levei pro hotel? Não. Então, gente, Mas você é casado? Eu brinco, mas eu e a Hailey, que é uma pessoa muito boa, a gente tá separado. Mas como eu não estou divorciado, na igreja mórmon eu sou considerado casado. Adultério, gente, olha a posição do adultério. Ó, é homicídio, adultério. Então eu vivo uma vida celibata, né? Porque ainda estou casado, até que meus filhos vão para a universidade e a gente se divorcia. Eu ainda estou casado. Ah, depois que os filhos vão para a universidade, pode te separar? Não, tem que ter responsabilidade, né? Eu tô lá para meus filhos, 20 anos, para dar um alicerce. Quantos filhos são? Um mocinho e uma moça. Ah, um casal. Já tô no high school, né? Eu tô no finzinho. E eles querem fazer o que da vida, já sabe? Eu acho que a minha filha vai ser médica também. Olha só. E meu filho quer ser produtor, quer ser diretor. Então... Vai estar no showbiz, então... Tá ficando muito sério. Vamos falar de vagina, gente? Vamos! Olha, vamos falar de vagina, Eu gente? queria que minha vida fosse pautada por isso. Tá muito sério. Vamos falar de vagina! Vamos lá. Muito bem, então como você viu, houve choque de diversas partes, né? Do lado do Fábio Porchat e da plateia. Eles ficaram horrorizados porque se você não vive a vida de igreja, você não vai conseguir entender o porquê que uma pessoa se privaria da experiência sensorial, que é uma experiência extremamente estimulante, né? Que é a relação sexual. Por que a pessoa vai se reservar disso aí, vai se guardar disso daí? E se você vive a vida de igreja, você vai entender isso, porque é um mandamento de Deus, porque você cumpre com o que ele pede e ama ao próximo, conforme eu vou explicar aqui. Então, muito choque, muito alvoroço diante disso tudo.
E vê só, vamos no ponto que interessa a gente aqui. Virgindade e castidade nas escrituras, muitas vezes quer dizer a mesma coisa, certo? Então, algumas vezes vai falar virgindade, outras vezes vai se referir à castidade, e você pode considerar como sendo a mesma coisa nas escrituras. Agora, a oposição que eu estou fazendo aqui, e que eu estou chamando de virgindade, é a virgindade no entendimento social, que é diferente disso aqui, certo? Que é o lado ruim da questão, que é o resultado de um entendimento errado da religião, muitas vezes, aí vai toda uma questão histórica, né, que vai passar pelo catolicismo, vai passar pelo protestantismo e tudo mais, tá? Junto com, aí não estou condenando católicos e protestantes, estou dizendo do entendimento errado. E vai misturar com a sociedade vai chutar para o escambau isso daí, vai virar uma coisa muito louca, né? Então vamos lá, essa virgindade aqui, ela é aquela que destrói a reputação das pessoas para sempre, certo? Que mói o psicológico e destrói até o físico das pessoas. Por que isso acontece? Porque essas pessoas entendem que uma vez que alguém teve relação sexual fora do casamento, essa pessoa rebaixou-se aí o seu status social. Ela não tem mais a mesma importância que ela tinha. E isso é algo absolutamente anticristão, certo? Porque a promessa que Cristo faz em Apocalipse 21:4 é a de que ele vai enxugar toda a lágrima que for derramada. Não parcialmente, não só uma pequena parte das lágrimas, mas ele vai levar, e já levou, já está consumado isso daí, todo o teu sofrimento. Toda a tua lágrima vai ser enxugada quando você estiver com ele. E por isso é muito importante seguir os mandamentos. Então, ainda aqui, né? Um retrato dessa virgindade é, por exemplo, a novela Gabriela, se você já assistiu. Não sei se você vai lembrar. Teve 2 versões aí, né? Eu assisti muita novela por conta da minha avó, por parte de pai. E lá tem a história do coronel Jesuíno, que teve a sua primeira esposa, ele tirou a vida dela, né? Porque ela botou cornos nele, com um doutor da cidade lá, e aí ele vai ter a sua segunda esposa, e a sua segunda esposa, que eu não me recordo o nome dela, era uma jovem, muito jovem mesmo, só que ela não era mais virgem, né? E aí ela engana o coronel Jesuíno, que quando eles se casam, na noite em que eles vão ter relação sexual, ela pega sangue de galinha com alguma película, alguma coisa ali que ela consegue guardar o sangue, e estoura, coloca na vagina dela, certo? Para simular que ela sangrou na noite que eles tiveram relação sexual, e isso daria a entender que eles seriam virgens, mas na verdade foi uma manobra dela. Então, você vê isso daí retratado em novelas e literatura, que é um apontamento de perda de reputação. É assim que as pessoas pensavam, certo? Teve sexo fora do casamento, perdeu reputação, você vale nada ou vale muito menos. E isso é, como eu já disse, algo absolutamente anticristão. Não é desse jeito que Cristo vê as coisas. Agora, é verdade que diante disso tudo, você tem um sofrimento aí gerado, certo? E vê, a virgindade, ela é isso. É o apontamento de dedos, é a perda da reputação, é tudo o que de errado a sociedade faz com a pessoa. É onde você tem o sofrimento, é onde você tem o choro, as lágrimas, e ninguém vem para secar as tuas lágrimas, ninguém vem para chorar contigo, certo? Agora, a castidade, ela é muito mais elevada do que isso. A castidade, ela é o entendimento de que sim, tudo isso aqui acontece e as pessoas, primeiro de tudo, tá? Para definir aqui, castidade é você direcionar todas as tuas ações e pensamentos para ter relação sexual nos laços do casamento. Dando uma definição aqui geral, certo? E dentro dela, entendendo com mais profundidade o que é a lei da castidade, é você adornar os teus pensamentos em algo mais elevado, certo? Então, muitas vezes
as pessoas deixam de falar a verdade, porque esse é um tema escorregadio e as pessoas têm medo no ambiente de igreja de falar disso e de admitir as verdades, que a verdade é a seguinte: a verdade é que o casado, ele pensa em sexo tanto com a esposa dele quanto com quem está fora. O solteiro, da mesma forma. A pessoa que é mais velha, a irmã da igreja, vai pensar com o rapaz mais novo, e o rapaz mais novo vai pensar com a irmã mais velha, e vice-versa. O rapaz mais velho vai pensar com a moça mais nova. Porque a esfera do pensamento, ela é assim. O desejo se manifesta lá. Os laços do casamento, eles não isolam para toda essa vida, melhor dizendo, os desejos das pessoas. Tá? Então, desde depois do Jardim do Éden, é assim que é. As pessoas têm desejos. A castidade é você direcionar esses desejos para o lugar certo, que é ter relação sexual dentro dos laços do casamento. E você vê, ser casto é você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, porque uma vez que você entende que ter relação sexual é mexer com o psicológico, o físico e os laços emocionais de uma pessoa, e você ficar ligando e desligando isso, ligando e desligando, você entender que isso causa um sofrimento na pessoa, quando você evita esse sofrimento, você está amando ela. Acima de satisfazer os teus desejos. Então, a castidade é você se elevar. Não é ficar esmurrando o desejo. O desejo todo mundo tem. Não é ficar você lutando boxe com o teu desejo. Vamos ver quem é mais forte, eu ou meu desejo. É você ficar lá socando ele, né? Não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar. Só fica pensando em pecado. Pecado, 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 pecado. Quando o negócio é você pensar no bem, naquilo que é elevado, em Jesus Cristo, em como Ele pode te ajudar. Então, a castidade não é você pensar no mal, a castidade é você pensar no bem. É você se educar e trabalhar a virtude, para você se elevar. E também, junto com isso, é entender que aquela pessoa que caiu, ela tem arrependimento. Ela tem a misericórdia do Senhor e o Senhor, como diz em Apocalipse 21:4, vai enxugar todas as lágrimas. É isso que o Senhor vai fazer. Certo? Então, esse lado do julgamento, que acontece dentro da igreja, acontece fora, e não só do julgamento, da condenação das pessoas, né, que elas condenam e botam o rótulo lá. Ele não é para acontecer. Se você tem um filho que quebra a lei da castidade, você deve amá-lo. Deve falar o que é correto, mas deve amá-lo. E depois que ele se arrepende, acabou. Você não tem que ficar remoendo isso, você não tem que ficar bravo com ele, porque acabou. É assim que o Senhor quer que as coisas sejam feitas. Então, você que não perdoa, você que fica pensando mal de alguém, não só filho, pode ser a parente, pode ser alguém da igreja que você fica olhando mal. Não é para ser assim. Você está sendo anticristão dessa forma. Você está contrariando tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou. Se aquilo está na tua cabeça, quem precisa se arrepender é você. Simples assim. Sempre tem um recomeço para Jesus Cristo. Isso é o principal. Não lute boxe com os teus desejos, mas adorne os teus pensamentos de virtude. Entenda que ter relação sexual fora do casamento pode causar uma série de sofrimentos. Como eu já disse, como ter um filho fora do casamento. Mas isso não é perdição total para as pessoas. O problema é não abordar o todo da questão. Isso é que é impressionante. Eu fico admirado como as pessoas elas tratam os assuntos como se fosse uma boiada, né, que acabou de sair do cercado. Então, abriram a cerca lá, aí a boiada vai embora. Vai embora a boiada. Vai. Então trata tudo junto. Nunca separa as coisas. Então sim, tem que falar o que é certo, tem que apontar. Santo dos últimos dias e cristão em geral tem que ser casto.
Agora, junto com isso, apresenta misericórdia para a pessoa que caiu e estende a mão para ela. Até porque todos nós pecamos nisso daí. O Salvador Jesus Cristo falou, o pecado está no pensamento também. Então não tente parecer purinho, falando, não penso, pensa, todo mundo pensa. E a você que pensa, né, como qualquer ser humano, não soque o teu desejo, direciona para aquilo que é certo. É possível ser casto, é possível amar aqueles que pecaram contra a castidade e é possível ser amado principalmente pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.